Olá, povo de Deus. Estamos começando mais um programa CPA10 para você, diretamente da sua sede na Rua Rodolfo de Melo, número 200, Parque São Vito Santíssimo, para debatermos um assunto muito atual que tem trazido muito sofrimento a muitas famílias. E aqui comigo estão nossos pastores, pastor Abílio, pastor Valdemir Alves e o pastor Adriano. E eu já começo o nosso programa perguntando a eles por que nos traz tanto problema a dependência química. Pastor Valdemir Alves. Queridos irmãos, senhor presidente da CPA10, pastor Valdemir Araújo, é um prazer participarmos desse programa, desse debate, um assunto que é estrondoso e que precisamos tratar com muito cuidado. Em primeiro lugar, tendo a permissão do nosso presidente da CPA10, nosso ínclito pastor Valdemir Araújo, eu estou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Shekinah, que está situado no bairro de Jardim Primavera, na rua Salvador Mendonça, antiga rua Mário Feijó, número 137. Nossa igreja está ali para abençoar a sua vida, você que mora próximo, querendo nos dar a honra da sua presença, vai ser um enorme prazer recebê-lo. Os nossos cultos, aproveitando este ensejo, acontece às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. E aos domingos, a nossa escola bíblica dominical às 9h da manhã e o culto de adoração ao Senhor a partir das 19h da noite de domingo. Bom, diante dessa pergunta que o nosso querido presidente acabou de nos fazer, qual é a causa da degradação dos jovens à dependência química? Em primeiro lugar, eu consigo entender que essa degradação que os nossos jovens, eles vêm sofrendo por conta dessa dependência química, está na falta da educação, do esclarecimento. Senhor presidente, desde o momento em que essa juventude que está sendo exterminada por conta dessas drogas que se acham facilmente em qualquer canto dos nossos bairros, municípios, do nosso estado, por que não dizer do nosso país. Se houver um esclarecimento por meio da educação, eu acredito que essa situação ela vai começar a se reverter de uma forma positiva no meio da nossa juventude. Este é o meu pensamento quanto a essa degradação que os jovens estão sofrendo. E o senhor, pastor Abílio? Pastor presidente, os demais debatedores, os amados irmãos que nos assistem pelo canal da CPA10, é uma honra para nós estarmos aqui nesta manhã. Sou o pastor Luciano Manuel Abílio, pastor presidente da Assembleia de Deus Central da Família, do Ministério Resgatando Vidas, situada no bairro 7 de Abril, Paciência. Temos ali, aproveitando o ensejo, nossos cultos terças, quintas, sábado pela manhã, domingo pela manhã e domingo à noite. E é uma satisfação para nós estarmos diante de um tema de suma importância para a vida das famílias, daqueles que a partir deste momento vão estar nos assistindo, sempre com temas aqui, que vai ser abordado pelo nosso pastor presidente e demais irmãos que vão estar sempre aqui, neste trabalho maravilhoso que está sendo iniciado neste dia. Eu quero simplesmente falar em cima do que o nosso pastor Valdemir ele tem falado, e quero me basear num texto da palavra de Deus, no livro do sábio Salomão, Provérbios, capítulo de número 22 e o verso de número 6. Diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Essa palavra que o pastor Valdemir falou, citou, nós vamos estar trabalhando em cima dela, que é
que são princípios morais, éticos, que devem ser ensinados pelos pais aos filhos, que é algo de suma importância. Como o senhor presidente já citou, quero ser bem sucinto nessa primeira palavra introdutória, as drogas têm sido hoje um problema sério na vida, não só das famílias, presidente, mas da sociedade. As drogas, ela atinge a vida do ser humano nas 4 áreas: bio, psíquico, sócio e espiritual. Então, nós entendemos que o critério chamado educação é primordial e fundamental para a vida das famílias. Eu quero deixar só essa palavra introdutória. Depois, mais à frente, nós, com certeza, vai ser um tema que é muito importante, pastor, um tema importante, é um tema atual. O que nós precisamos entender é isso, é um tema atual para os nossos dias, para os nossos jovens, que vivem hoje, infelizmente, por má influência de alguém, ou por não ter esse acompanhamento que o pastor que nos antecedeu citou, tem tido essa dificuldade para viver na vida social. Amém? E o senhor, pastor? Graça e paz, pastor presidente, nosso pastor Valdemir, nosso pastor presidente da nossa igreja Ministério Resgatando Vida, pastor Luciano Abílio. É um prazer, é um privilégio estar com os irmãos neste dia, debatendo um assunto de suma importância, não só para a nossa sociedade, mas para a família e propriamente para a nossa igreja. Este tema, eu concordo plenamente com nossos pastores quando fala de educação. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, desde a época da escola, a caminhar, a estar, o que é bom, o que é ruim, quando ele cresce, ele vai poder escolher e vai poder saber o que seria ideal para a vida dele. Se nós formos falar na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, vai dizer, no capítulo 6, no verso 20, porque vocês foram comprados por um preço, agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Então, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E existem muitas causas para uma família, para um jovem, para uma criança, um adolescente, ele usar uma droga. Muitas das vezes é amizade, muitas das vezes escolhas erradas no momento errado da vida dele. E neste dia, esse debate vai esclarecer para muitas famílias, muitos pais, muitas casas, como combater e como prevenir essa causa da nossa sociedade. Meus pastores, nós sabemos muito bem que as famílias, quando nós falamos no sofrimento das famílias, nós estamos falando também da perca dos filhos, da morte dos filhos. Se nós formos trabalhar em pesquisa, muito difícil uma família, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que não já tenha perdido um filho sendo assassinado, e a causa principal a droga. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: a família tem culpa? Senhor presidente, pastor Valdemir Araújo, a família, ela tem uma importância preponderante na educação desse filho. Quando a família, ela se faz presente, quando a família, ela é participativa, o pai, a mãe, os irmãos, fica mais fácil de poder driblar este mal do século, que tem realmente levado muitos dos nossos jovens a exatamente a isso que o Senhor acabou de muito bem colocar para nós. São jovens que de maneira prematura estão perdendo as suas vidas por conta das drogas. A família presente, ela é capaz de blindar, de proteger este filho, porque o filho, antes de ouvir qualquer um traficante na esquina,
no colégio, um coleguinha que já está envolvido com essas drogas, e são inúmeros tipos de drogas que a gente não tem nem como mencionar, porque cada dia aparece um tipo de droga diferente. Mas quando essa família, ela é presente, esse filho, ele vai se sentir encorajado pelos seus pais para poder contar a eles tudo quanto alguém que lá do lado de fora, que se passam por amigos que na verdade não são, eles vão se abrir para os seus pais dizendo: papai, mamãe, tem acontecido isso, estou dizendo para os senhores, para que eu tenha da parte dos senhores uma orientação, o que eu devo fazer. Eu lembro, senhor presidente, de nossa convenção, que ainda na minha idade adolescente, alguns colegas, eles também me ofereceram drogas. E eu, por ter uma família completamente ajustada, um pai companheiro, uma mãe amiga, que sempre não se esquivou das suas responsabilidades de ensinar, de orientar, como muito bem o pastor doutor Abílio colocou aqui, instrui a criança no caminho que deve andar. Nós, como pastores, como servos do Senhor, às vezes achamos que essa instrução está somente falando sobre caminhar na igreja, servir ao Senhor na igreja, que não deixa de ser uma verdade, mas não é explicitamente isso que o sábio Salomão, ele colocou. Instruir para a sua vida pregressa, instruir para ser uma pessoa de bem, uma pessoa honrada. E isso só é possível quando tem a presença da família, do pai e da mãe. Quando os pais são omissos a isso, então eles passam a serem culpados de fato dessa degradação através das drogas no meio dos seus filhos. O que nós vemos e assistimos, e às vezes muitas pessoas se perguntam: é o meio social baixo que leva os jovens à droga? Mas nós sabemos que a família da classe média, da classe alta, também estão sofrendo com o mesmo problema. As pessoas têm recursos, têm meios, e os filhos se envolvem com as drogas. Aí, a causa dessa pergunta: a família é culpada? O que o senhor acha, pastor Abílio? Pastor presidente, nós estamos diante de um tema, como falamos como palavra introdutória, muito importante. A falta de conhecimento de certos assuntos, geralmente, traz muitos transtornos à família. E durante muito tempo, nós que somos da antiga da igreja, principalmente a Assembleia de Deus, nós vivemos dentro de um quadrado em que não se podia falar e tratar determinados assuntos dentro de igreja. Esse assunto que nós estamos trazendo aqui não é um assunto só para a igreja, é um assunto global, é um assunto que envolve tanto famílias que não têm o conhecimento da palavra de Deus, quanto famílias que têm o conhecimento da palavra de Deus. Então, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 1981, ela deu uma definição sobre o que são drogas. As drogas, elas se classificam em duas. Elas podem ser drogas lícitas e drogas ilícitas. Mas as drogas lícitas, elas passam a ser drogas ilícitas. Por quê? Porque as pessoas, elas entraram naquele quesito de usam as drogas lícitas, que têm a facilidade de comprar na farmácia, nos locais em que são de fácil acesso, e possibilitam elas a adquirirem, e elas transformam aquelas drogas lícitas em drogas ilícitas. Isso tem sido um problema sério. E as drogas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, como eu falei, a OMS, são misturas químicas que podem ser benéficas para o organismo, produzindo assim uma melhora
para a pessoa, como ao mesmo tempo ela pode produzir um mal biológico na vida do ser humano, né? Afetando o que nós chamamos do SNC, Sistema Neurocentral, ou Sistema Nervoso Central. Então, qual é a culpa, respondendo à pergunta do nosso pastor presidente, qual é a culpa da família? A culpa da família está no que o pastor nos antecedeu falou. 4 âmbitos em que a família fala: interação, participação, acompanhamento e a comunicação. Esta comunicação que nós estamos falando aqui, pastores, é aquela comunicação que o pastor citou e nós lemos o texto de Salomão, que fala da comunicação ativa. A comunicação ativa não é você conduzir o teu filho para a igreja, não é você ter o teu filho dentro de casa. Não, é você sentar. A comunicação ativa, ela se baseia em você se colocar no mesmo nível da pessoa. É eu entender o jovem, é eu sentar com meu filho e explicá-lo, ensiná-lo. O que o pastor falou é o que Salomão diz em Provérbios 22:6, que é o ensino dos princípios morais. Não é eu ensinar a ele estar na igreja, porque muitas vezes nós ensinamos a estar na igreja, mas não ensinamos o filho, não preparamos ele, presidente e demais pastores, a ele estar na sociedade. É diferente. Nós acompanhamos o filho na igreja, mas não acompanhamos ele na sociedade. Não é essa interação, não é essa participação ativa do pai e da mãe na vida do filho. Para concluir essa fala muito rápida, eu trabalhei e trabalho com dependentes químicos e nós trabalhamos um tempo, pastor, na área de acompanhamento em centros de recuperações. E a palavra que nós sempre damos a ele, a palavra de ordem, é Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Está aqui, na mente do ser humano. O que nós chamamos de cognitismo. Sistema do cognitismo, pensamento, pensar, agir, pensar, fazer, pensar, realizar. Então, o que o pai faz, o que a mãe faz, o que é que a educação produz na vida dessas pessoas? Biblicamente, não vou falar humanamente, mas biblicamente a Bíblia já responde para os conceitos humanos, diz o seguinte, que o conhecimento, ele abre o entendimento da pessoa, e não há mudança sem que haja um entendimento. Paulo falou sobre isso em Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se há o entendimento, se há a educação, há a mudança na vida da pessoa. Então, qual é a culpa e a participação dos pais no erro, nisso aí? É a falta desses 4 métodos que nós chamamos de métodos criteriosos. É a interação, participação, acompanhamento e a comunicação ativa. Porque quando a gente não acompanha, lá fora alguém acompanha. Quando eu não ensino, lá fora alguém ensina. E o ensino que vai vir de lá é de forma que vai trazer uma deturpação na mente daquela pessoa, daquela criança que não tem uma estrutura, porque ela não pegou em casa. Então Paulo diz assim, para finalizar minha fala, 15:33 de 1 aos Coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, concluindo aqui essa pequena fala, quando nós estamos enquadrados nesses 4 critérios, presidente, interação, participação, acompanhamento e a comunicação ativa, nós ganhamos os nossos filhos. Ele pode não estar na igreja, porque estamos fadados a falhas. Ele pode não estar na igreja, mas lá fora, aqui, o pai e a mãe em casa, ensinou a ele o que Provérbio diz, os princípios morais, a ética, a conduta. Ele sai daqui, lá fora, ele sabe se comportar lá fora. Ele não vai acontecer o que aconteceu com o filho pródigo, que nós temos o exemplo em 15 de Lucas, O filho não tinha preparo social, não tinha preparo financeiro e nem preparo profissional. Quando caiu no mundo, não estava preparado para a vida social. Se perdeu lá fora. Então hoje, eu já trabalhei em comunidade, as crianças já nascem naquele ambiente propício às drogas. E se não houver essa preocupação do pai
ensinar o social a ele, ele vai se contaminar e vai se perder. Dentro do que o senhor falou, que às vezes a criança já nasce num ambiente contaminado pela droga, a minha pergunta é: qual é o exemplo então de um pai que usa, que é usuário, ou uma mãe, até na sua gestação, ela usa droga, e esse filho nasce naquele ambiente, pai, mãe, são usuários, são dependentes. Então, como é que vai ficar essa família? Na verdade, além dele nascer com aquela tendência, não é? Deixar claro, né, pastores, que nós não estamos falando aqui o que as pessoas colocam aí, que a pessoa nasceu predestinada, que aquilo ali é hereditariedade. Nós não estamos falando isso, em hereditariedade. Falando de exemplo. Isso aí. Estamos falando de exemplos e consequências, né? De consequências. Por quê, pastor? Cientificamente, quando o pai ou a mãe é usuário, aquela criança ela já nasce com o que nós chamamos da síndrome de abstinência. Ela já nasce com aqueles problemas. E a tendência é ela ser está propícia a ela entrar naquele mundo. Mas não significa que aquela criança ela vai ser uma drogada. Não significa que porque o pai é dependente químico na área do álcool, é um alcoólatra, que o filho vai ser alcoólatra. Nós não estamos falando nisso, né? De hereditariedade, que vai herdar aquilo que o pai tinha ou a mãe, a não ser no critério doença genética, que pode acontecer. A mãe nasceu diabética e o filho herdar diabetes. O pai nasceu com problemas cardíacos, pode desencadear também no filho. Mas aí nós falamos sobre o exemplo. Isso aí. Ora, se o filho vê o pai e a mãe usarem droga, então esse pai e essa mãe não vai poder ter moral para ensinar e para dizer para o seu filho que não deve usar. Porque o exemplo vem de casa. Nós sabemos que a igreja, ela tem feito um trabalho muito forte nessa área. As igrejas ela têm trabalhado na área da recuperação do dependente químico. Mas o que a igreja pode fazer, além disso que está fazendo, para ajudar mais as famílias que estão sofrendo com esse tipo de problema? Pastor presidente, é muito importante, novamente, falamos na introdução, abordarmos esse assunto. Por quê? A igreja ele tem papel fundamental. Porque da igreja, as famílias elas podem se estruturar. Elas podem pegar uma base para poder, dentro da sua casa, poder orientar seu filho, poder orientar sua filha, poder falar para eles: aqui você pode ter o seu ensinamento. Aqui você vai aprender a não lidar somente na igreja, mas saber lidar principalmente na sociedade. Muitas coisas acontecem, meu querido presidente, porque as famílias, elas muitas das vezes não querem enxergar que existe um problema na sua própria casa. Muitas das vezes as famílias, elas fecham os olhos para as coisas que estão acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Em vez de orientar, em vez de chamar a responsabilidade, de querer ajudar, ela, muitas das vezes, simplesmente, ela se isola. Não busca ajuda da sua igreja, não busca ajuda de profissionais, temos aqui nosso pastor psicólogo, não busca ajuda de pessoas que verdadeiramente podem ajudar naquele momento. E quando a família, ela entende que existe um problema, aí ela começa a lidar e a saber as causas para buscar a solução. E a igreja ela tem um papel fundamental. Porque, como foi dito pelos nossos nobres pastores, outrora, esse debate, esse tema não era abordado dentro da igreja. E hoje, com a nossa sociedade, com o mundo aí fora como está, se nós, como igreja, não nos propusermos a orientar, a estar disposta a investir em famílias nesses temas, como será o dia de amanhã? Então é muito importante o trabalho da igreja, é fundamental para com a família. Nós vamos agora para uma pausa para o louvor e logo a seguir retornaremos ao tema.
tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar. Aleluia, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e verdade, em espírito e verdade, não apenas do átrio, no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Do trono, eu convivo pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me a sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me a sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Vai encerrar, é bonito. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nosso louvor foi um louvor muito abençoado. Graças a Deus, eu espero que tenha tocado o seu coração de uma maneira extraordinária. Mas voltaremos ao tema, que é a dependência química. E os nossos pastores que estão nos ajudando a, vamos dizer, elucidar o tema. E pergunta aqui ao nosso pastor Valdenir Alves. Pastor Valdenir, como nós já falamos, a igreja ela tem feito o seu papel. E de uma maneira muito sofrida, por falta de apoio das autoridades que não apoiam como deveriam apoiar o trabalho da recuperação do dependente químico. O que o senhor tem a falar sobre isso? Senhor presidente, pastor Valdemir Araújo, a igreja, ela faz o seu trabalho, tem buscado de inúmeras formas. Conheço alguns líderes, pastores da nossa Arcádia CPADERJ que têm desenvolvido um trabalho excepcional. Nós temos aqui ao lado o pastor doutor Abílio, que também tem feito esse trabalho social, trabalhando com dependentes químicos, e tantos outros que não somente da nossa convenção, do nosso estado, mas no Brasil. Lamentavelmente, nós não conseguimos obter nenhum recurso dos órgãos governamentais que possam realmente ajudar a esse trabalho ser melhor desenvolvido. Como muito bem o senhor já tem colocado, é um trabalho sacrificante,
porque nós não conseguimos ter recursos suficientes. As entradas das nossas igrejas, nós como pastores, e você telespectador que nos acompanha aí, que ainda não faz parte de uma igreja evangélica, é importante que você saiba que tudo é feito unicamente com os recursos da oferta, dos dízimos, daqueles que são membros, que dificilmente conseguem manter a sua própria igreja, principalmente realizando trabalhos sociais de suma importância. Pastor Valdenir, no que o senhor está falando, eu agora lembrei de uma realidade muito triste, que em vez dos governos apoiarem esse relevante trabalho, nós temos presenciado o fechamento de alguns. Exatamente. O governo vem e manda fechar. Ele não faz e não deixa nós fazermos. Em vez de nos apoiarmos para cada dia mais fazermos um trabalho com maior desenvoltura, ele nos impede. Por que isso, pastor Abílio? Como Santana? o pastor Valdenir estava falando, pastor, nós temos uma dificuldade muito grande, não é verdade? Eu costumo dizer e entender... Só que eu te interromper aqui é o seguinte, o senhor que está na área e trabalha nessa área de dependência química, na recuperação, qual é a maior dificuldade que vocês encontram dentro do próprio recinto para a recuperação da pessoa que é dependente? Pastor, o primeiro problema é o problema social, né? Problema social. Por quê? Esse dependente que vai para uma casa de recuperação, e eu sempre falo para as mães, para os pais, um ponto fundamental, pastor, que nós não podemos esquecer, é tratar essa pessoa espiritualmente também. É fazer com que essa pessoa ela tenha vida. Ela precisa, porque o dependente químico, a primeira coisa que ele perde é os estímulos, né? O que nós chamamos de as drogas psicossoativas. Essa pessoa ela é afetada de uma maneira, de tal forma que ela perde a autoestima dela, vai embaixo. Ela se sente uma pessoa excluída, se sente um nada, imprestável, uma pessoa que envergonha a família, envergonha a sociedade. Então, eu sempre digo, é fundamental. Todo pastor, a gente entende que por lidar com vidas, tem aquela experiência, e na própria formação, nós sabemos que o pastor, ele, na igreja, é o maior psicólogo. Pastor, doutor Abílio, permita interromper por um momento. Esse assunto é muito importante, pastor Abílio, pastor Adriano, nosso presidente, pastor Valdemir. Por quê? Porque nós, como bons pentecostais, deixamos muitas das vezes de sermos bons profissionais. Nos preocupamos muito com aleluia, glória a Deus, cultuarmos, trabalho de libertação. E a gente em Cristo tem a autoridade de expulsarmos o demônio. O demônio sai da vida desse dependente químico, só que a sequela permanece. Isso. E exatamente por estarem sequelados, por o envolvimento, por serem usuários assim, exacerbados das drogas, precisa do profissional. Mas esse profissional, muitas das vezes, ele não consegue, ele até quer, tem muita vontade. Aqui, na nossa maravilhosa sede da CPADERJ, debaixo do seu crivo, quantos jovens, quantos pastores gostariam de ter a oportunidade de poder fazer uma faculdade, de ser um psicólogo, entrarem na área da psicanálise, um psiquiatra, ou seja, alguém que consiga trabalhar com as emoções, não ser um aventureiro, alguém que estudou, alguém capacitado, gabaritado para poder ajudar, porque a gente, ora o demônio vai embora, mas essa pessoa está sequelado, esse jovem está sequelado, exatamente, precisa desse acompanhamento do profissional, porque aí a gente vai vendo
vendo essa pessoa, ela se destruindo, e a gente diz, ora, mas o demônio não foi embora? Foi embora sim, mas deixou ali uma sequela que só um profissional da área é capaz de resolver. Então você está me dizendo que nós não devemos espiritualizar a coisa. Tudo. Né? O Exatamente. espiritual nós fazemos como espiritual pastores. nós fazemos como Oramos e repreendemos aquele espírito que, na verdade, eu sempre digo, por trás dessas ações há um espírito que impulsiona essa pessoa a estar naquele mundo, né? Apresenta para ela aquele mundo. Então nós, como pastores, temos a visão espiritual, vamos trabalhar a visão espiritual, mas nós temos que entender que nós temos que ter a visão social, o acompanhar, o assistir, o tratar a família. Porque às vezes, pastor, já aconteceu isso, em que aquele dependente químico aceita Cristo, se envolve na vida espiritual, mas por não ter um acompanhamento, ele já vem de uma rejeita. A família o rejeitou, não acredita porque ele perde a credibilidade, ele perde a moral, não acredita, pensa automaticamente, ele está na igreja, mas amanhã de repente ele vai ter uma recaída e ele rouba algum utensílio do lar e ele vende para consumir essa droga. Então a gente precisa melhorar isso aí, atingir a família, criarmos um meio de atingir essa família. Pastor Muito bem. Eu perguntei aos senhores na pergunta passada se a família tinha culpa. E agora eu pergunto ao Adriano, a sociedade tem culpa? Meu amado pastor presidente, sim, porque gera a lei da oferta e procura. Porque existe a droga, está ofertando, e existe a procura também da sociedade, que consome ela. Então, a sociedade, querendo ou não querendo, ela financia isso. Ela gera recursos para que mais drogas possam surgir. Se nós nos depararmos com a TV, todos os dias aparece uma droga nova. Jovens, eles vêm buscar alegria onde não tem alegria. Vêm buscar coisas que, muitas das vezes, dentro da própria casa, não tem. Então, essas drogas, naquele momento ali, proporcionam a essas pessoas uma alegria, uma ilusão que está tudo bem, mas que não está tudo bem. E a sociedade, ela tem uma responsabilidade muito forte Então você está me sobre dizendo isso. que a sociedade, a culpa dela é que ela é consumista. Quer dizer, se ela não consumisse, a figura do traficante deixava de existir. Não existiria, exatamente. Perdoe-me, pastor Adriano, aqui pela interrupção. Senhor presidente, pastor Valdemir Araújo, presidente da nossa CPADERJ, se não houvesse o usuário, o traficante não existiria. Porque, como o pastor Adriano colocou muito bem, existe a oferta porque existe alguém que está à procura. Desde o momento em que a família e a sociedade se manifestasse de uma forma positiva, dando educação, instrução para estes jovens, certamente, ainda que nós tivéssemos uma procura, mas seria muito menor do que essa demanda descontrolada que nós temos visto no dia a dia. Muito bem. Então a gente já verificou que nós temos uma família com problema, também temos uma sociedade com problema, e agora eu pergunto, qual é a solução? O que devemos fazer mediante a essa tão grave situação que principalmente os nossos jovens estão passando? Pastor presidente, eu entendo. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele disse que o grande problema hoje das drogas é que o governo não investe. Ora, se nós formos esperar que o nosso sistema governamental venha investir, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque sabemos que a área da saúde está crítica para outros tipos de tratamento, né? Outros tipos de patologia. Então não há essa preocupação, na verdade, essa interação da nossa sociedade num todo em procurar resolver os problemas das drogas. Até porque, se nós falarmos em termos de capital, há um giro muito grande em cima disso, em termos de dinheiro, e há muita coisa envolvida. Então, hoje, não é muito importante subir em cima de um morro e acabar com o tráfico de drogas.
Outro dia eu fui criticado num debate de segurança da Copa do Mundo que eu participei no centro da cidade, na Cruz Vermelha, né? E estávamos várias autoridades, e nós fazemos parte do Conselho Federal de Psicologia, na área da coordenação do Rio de Janeiro, e nós estávamos abordando esse assunto, o que fazer. O problema não está em a gente criar o PP e colocar lá dentro. Nós precisamos trabalhar com o social. Eu preciso trabalhar com o ensino. Eu preciso criar meios para que eu possa atrair a atenção desses jovens e tirar ele do foco. Eu sempre digo, nós costumamos dizer, principalmente os psiquiatras da área de psiquiatria, os neurocientistas, eles dizem o seguinte, que o dependente químico é como uma criança que tem DTH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que para você tirar a criança do foco dela, é uma criança desfocada. Ela só foca naquilo que interessa e que vai satisfazer o desejo dela. Pastor Abílio, já estamos chegando ao final do nosso programa, e em palavras bem reduzidas, eu quero que vocês diz para os nossos telespectadores o que a sociedade pode fazer para ajudar. Meu amado pastor, presidente, Valdemir Araújo, é um privilégio, foi uma honra estar com nossos pastores, Valdemir, pastor Abílio, nesse debate. E temos a oportunidade de fazermos um futuro melhor para nossas crianças, para a nossa família. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, não sermos coniventes com nada ilícito, nada que diga contra a palavra do nosso Deus, nós vamos criar um mundo melhor para nossos filhos, para os nossos netos, e vamos deixar um legado. Legado esse, que nós possamos nos orgulhar de ter acreditado que ainda há esperança. Pastor presidente, como nós falamos aqui, eu quero finalizar essa fala com os irmãos, agradecer a participação neste debate maravilhoso, os amados irmãos. Estamos aqui tratando um assunto de suma importância para a vida da sociedade evangélica e também a sociedade civil, essa é a verdade. E, finalizando minha fala, entendo que, como que nós podemos cooperar? Criando projetos sociais com o objetivo de contratar profissionais nessas áreas para tratar nossos jovens. E o que o governo, especialmente, pode fazer? Ajudando aquelas entidades que já existem, filantrópicas, igrejas, mais objetivo falando, as igrejas e as outras entidades que trabalham com esse fim, com esse objetivo, ajudando, dando um suporte social, ajudando com a verba para trabalhar essas pessoas, contratando profissionais. Porque, na verdade, a gente tem essa preocupação. Existem profissionais que são voluntários, como eu sou, mas existem profissionais que visam lucro, giro capital, ele quer botar o dinheiro no bolso. Mas é um profissional que vai trabalhar em uma melhoria da sociedade? Sim. Então pega essa verba, destina a esse profissional, paga esse profissional e com certeza nós teremos uma sociedade melhor. Pastor Valdemir. Eu quero louvar a Deus pelo prazer, o privilégio de poder estar fazendo parte desse debate sobre dependência química, um assunto extremamente atuante. Louvo a Deus pela vida dos debatedores, companheiros da nossa CPADERJ, pastor Adriano, pastor Abílio, que é psicólogo. Quero parabenizar ao nosso presidente Valdemir Araújo, presidente da nossa Arcádia, CPADERJ, CGADB, e finalizar aqui a minha oportunidade, essa grandiosa oportunidade, com um breve relato de algumas pessoas. Um certo dependente químico, ele disse: ganhei uma Bíblia na rua quando estava bêbado. Ao ler a mensagem de Deus, me fortaleci para nunca mais beber. Isso foi um relato de um certo dependente químico. Uma mãe, ela disse: a doença do meu filho
me deixou codependente, ou seja, que são participantes sem nunca terem usado qualquer tipo de drogas, mas pelo fato dos seus filhos ou do seu filho ser um usuário, eles acabam participando disso. Mas ela diz: eu busquei a presença do Senhor nosso Deus e o auxílio da minha igreja com profissionais da área, e o meu filho foi liberto deste mal. Então existe solução, senhor presidente, existe solução, amigos debatedores. Você, telespectador que está nos assistindo neste momento, a solução está primeiro através da palavra do Senhor, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sem sombra de dúvida, com assistência de profissionais qualificados para darem esse suporte. Aproveito este momento final da minha oportunidade e solicito que os órgãos governamentais dê auxílio às igrejas para que possam com afinco desenvolver esse trabalho com uma melhor qualidade que todas as igrejas sérias querem fazer e não podem, porque lhes falta recurso suficiente para isso. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, amigos debatedores, muito obrigado você que nos ouve, que nos assiste através do canal da nossa convenção CPADERJ. Deus vos abençoe. Nós queremos agradecer aqui o pastor Adriano pela sua presença, queremos agradecer o pastor Valdeni Alves, queremos agradecer o doutor Abílio, nosso pastor, e queremos agradecer você que tem nos assistido. Esse foi mais um programa da CPADERJ para você. Certamente outros virão com outros temas e contamos com a sua presença assistindo nossos programas. Quero te convidar para orar conosco. Nós vamos fazer uma oração em favor da sua família, em favor da sua casa. E convido o pastor Abílio a fazer essa oração. Graças a Deus, chegamos mais um fim, meu presidente, desse maravilhoso debate. Eu quero agradecer a todos. Quero só lembrar aqui, meu pastor, dia 31 desse mês, nós temos a nossa festividade lá na nossa igreja, 31 de maio, 1 e 2 de julho. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Nós estaremos orando neste momento. Quero pedir a você que tem a sua família nessas condições, como o nosso pastor falou. Existe o dependente ativo e o dependente passivo. A família sofre porque ela participa indiretamente do sofrimento da pessoa. Amém? Então procure uma igreja, procure um profissional mais próximo. Se você é próximo aqui à Redondeza, procure o nosso pastor presidente. Com certeza, essa igreja, essa convenção, vai procurar meios de ajudar o teu familiar, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero te louvar pela vida do nosso pastor presidente, pastor Valdemir Araújo, ó Deus, presidente da nossa convenção CPADERJ, CGDB, que tem, ó Deus, colocado em seu coração esse propósito esse maravilhoso. Estou radiante de alegria aqui, eu tenho certeza que meus companheiros de ministério, Senhor, nós que estamos no mesmo propósito, que é de alcançar as vidas, de ver a melhoria desta sociedade, Senhor, essa sociedade que está envolvida, Senhor, no crime, nas drogas, na dependência química. Senhor, aqui está, Senhor, uma pequena partícula dos homens escolhidos e separados pelo Senhor para fazer esta grande obra. Senhor, então eu quero te louvar. Eu quero te agradecer pela vida desses homens que têm sido voluntários, Senhor, a trabalharem em prol a vida e as vidas do povo da nossa sociedade carioca, do Brasil, do mundo, Senhor, se possível. Pai, obrigado. Obrigado pela vida de cada debatedor. Eu peço a Ti uma bênção especial sobre cada ministério, Senhor, sobre cada obra que o Senhor tem entregue nas vidas desses homens. Que o Senhor possa usar mais e mais o pastor Valdemir Araújo,
Que o Senhor possa usar mais e mais nosso pastor Valdemir, Senhor. Pai, ó Deus, eu quero pedir a Ti pela vida do pastor Adriano, os demais pastores, companheiros. Também, Senhor, quero antes de encerrar e concluir este momento de oração, Te apresentar as pessoas que nos assistem. Aqueles que vão, Senhor, estão participando neste momento, Senhor, desta gravação, deste programa, que possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra. Que aquele pai, que aquela mãe que está acuado, triste, Senhor, sem querer conversar, sem querer revelar o problema que tem encontrado, Senhor, na vida do seu filho, do seu ente querido, do seu familiar, ele possa despertar agora para pedir ajuda, Senhor. Ele possa procurar uma igreja, um pastor, um servo de Deus, um profissional, para que o seu problema, para que a sua casa, Senhor, a crise existencial possa desaparecer para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero Te louvar, Te agradecer por esta oportunidade que foi dada a nós pelos céus, para estarmos alcançando as vidas. Aleluia. Com as simples e humildes palavras que foram faladas, Senhor, dos nossos corações, mas foram com um objetivo único, de alcançar as vidas e de ver êxito, Senhor, e crescimento na vida das pessoas. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar você, se você quiser nos visitar, o nosso endereço é Rua Rodolfo de Melo, número 200, Parque São Vito Santíssimo. Você é o nosso convidado. Se tem esse problema na tua família, se você está sofrendo, procure ajuda. Venha nos procurar. Estamos prontos para te atender. Até a próxima. E o louvor, varão? Aleluia. Muito bom. Glória a Deus, muito bom. Amém? Parabéns. Muito falar, e se deixar a gente vai embora. Ótimo. Demorou um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Privilégio de estar aqui com o nosso presidente, a nossa CPA10, os irmãos, louvando ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Senhor, em que nos temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, meu irmão, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos dá vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Finalizamos a gravação do primeiro programa da CPADERJ. Estou aqui com o nosso pastor presidente, que é também pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no Parque São Vitor. Pastor Valdemir Araújo. Pastor, como foi essa gravação para o senhor, pastor? Olha, isso é a realização de um sonho, né? Um sonho antigo que nós temos e que hoje se concretizou. Nós realizamos o primeiro programa da CPADERJ. A CPADERJ é uma convenção a mais nova do Brasil e daqui do Rio de Janeiro talvez seja a única que tem um programa de televisão no YouTube. Então, para nós é a realização de um sonho. Estou feliz, realizado, e quero dizer que muitos virão, né? Esse foi o primeiro, muitos virão. Então, é uma benção, foi uma benção. Os debatedores todos estão animados, estão felizes, estão contentes, né? De ter participado também do nosso primeiro programa para a glória de Deus. Pastor, então vamos chamar o povo para curtir, compartilhar e comentar também aqui no canal. Comenta, né, pastor? Isso, você deve comentar, você deve compartilhar, você deve se inscrever, né? Para que possa esse programa ser levado a muitos lugares para o mundo, né? Você que está no exterior, também você pode fazer a mesma coisa, principalmente vocês aqui do Rio de Janeiro, de outros estados do Brasil. Nós queremos ver você assistindo esse programa, dando a sua opinião, se inscrevendo, mande temas para nós, para que nós possamos aqui ter outros programas com vários temas mandados por vocês. É isso aí, o pastor já deu o recado. Se inscreve aqui no canal, TV CPADERJ. Finalizando essa gravação do programa da TV CPADERJ, estou com o pastor Valdemir Alves. Pastor, como foi essa gravação para o senhor, pastor? Essa gravação, para mim, foi algo assim excepcional. Desfrutar do privilégio que somente a CPADERJ é capaz de nos proporcionar, pastores dessa Arcádia, que foi levantada com este propósito, o propósito de poder levar mensagens que edificam, mensagem de ajuda para muitos que não sabem exatamente o que fazer. Eu quero louvar o Senhor muitíssimo pela vida do nosso presidente, pastor Valdemir Araújo, por essa galhardia, essa ousadia que Deus tem lhe dado e ele tem exercido com muita intrepidez, com muita coragem, e por conta disso nós estamos aqui realizando
sendo o primeiro programa de muitos que virão da nossa rede CPA10. Eu louvo a Deus de poder estar ombreado com o nosso presidente, pastor Valdemir Araújo, eu sendo o 4º secretário da mesa diretora, poder debater ao lado de profissionais, homens que estão completamente preparados, preparados para este debate, como o pastor doutor Abílio, psicólogo, juntamente com seu obreiro, o pastor Adriano, que participou desse debate excepcional sobre a dependência química. Então fique atento, divulgue, propague realmente o canal CPA10, porque muitas coisas melhores ainda irão acontecer. Muito obrigado. É isso aí. Gravação do primeiro programa da TV CPA10. Estou com o pastor Abílio. Pastor, qual é a sua visão sobre essa gravação de hoje, pastor? Primeiramente, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero mandar um abraço especial para todos os pastores da CPA10. Quero falar para você que este projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós queremos louvar a vida do nosso pastor presidente da nossa convenção, magnífica convenção CPA10, pastor Valdemir Araújo. Me sinto honrado, privilegiado por estar fazendo parte dessa magnífica convenção e ser uma das pessoas que foram convidadas para participar do primeiro programa, viu? É um privilégio muito grande e eu me sinto honrado com isso, privilegiado. Quero estender esse convite aos irmãos. Você vai lá, meu irmão, entra lá no canal da CPA10, nas redes sociais, procure, se inscreva, vai aparecer aí na telinha do seu computador, do seu PC, vai aparecer aí, se inscreva, viu? Participe, divulgue e melhor, viu? Dê sua opinião também, suas sugestões, mande para o nosso presidente temas sugestivos que você acha importante e com certeza vai ser abordado nos programas. As pessoas que vão estar aqui são pessoas capazes, capacitadas por Deus, e tenha certeza que a sua vida vai ser alcançada e o nosso objetivo, que é o mais importante, vai ser alcançado. Então eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Valdemir Araújo, pastor Valdeni Alves, que faz parte da mesa diretora. Eu me sinto honrado, eu me sinto um privilegiado por estar fazendo parte dessa magnífica convenção e desse projeto que, repito, viu, nasceu no coração do papai. E o pastor Valdemir foi um daqueles que pegou esse projeto que estava no coração de Deus e colocou em prática. Então nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade. É isso aí. Comenta aqui embaixo o tema que você quer para o próximo programa. Gravação do programa da TV CPA10, primeiro programa. Estou com o pastor Adriano, que foi um dos participantes do programa. Pastor, como é que está o coração do pastor em prol desse programa, pastor? É um prazer, é um privilégio. Tem coisas que só Deus nos proporciona. E estar aqui, nesse primeiro debate dessa convenção, a CPA10, nosso magnífico presidente, Valdemir Araújo, e com esses debatedores fantásticos, pastor Abílio, pastor Valdeni, pessoas preparadas, homens de Deus, para abordar um assunto tão importante para a nossa vida, para a nossa família e para a sociedade. Eu quero te fazer um convite, pastores. Se preparem, porque a seara é muito grande na obra do Senhor. E hoje estamos aqui. Estivemos falando algo muito importante, mas você, um dia, uma hora, uma data também estará. Então venha contribuir conosco. Continue nos assistindo na TV CPA10. Amém. Curta aqui.